dos... 6 de novembro de 2024. Havendo o número regimental de vereadores presentes à sessão, invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Minha saudação aos colegas vereadores, servidores e ao público presente. Boa noite a todos. Conforme o artigo 112 do Regimento Interno desta Casa, o público aqui presente deve permanecer na parte do recinto que lhe é reservado, bem como ficar em silêncio durante os trabalhos. Passamos à apreciação da ata número 21 de 2024. Coloco em votação a ata número 21 de 2024. Está aprovada a ata número 21 de 2024. Passamos à leitura das correspondências recebidas no período de 17 de outubro a 6 de novembro de 2024. Pedido de providência. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal do Cruzeiro do Sul, o vereador signatário desta, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno, vem solicitar que seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal pedido de providências para a execução dos seguintes serviços. Através da Secretaria de Obras, que seja executada a manutenção das estradas no interior de Cruzeiro, na localidade de Linha Jaó, desde as mediações da residência do Sr. Pedro Miller até a ponte com a divisa com Venâncio, e o terceiro ponto até as imediações da residência do Sr. José Schmidt. Justificativa. Justifica-se por ser pedido dos usuários locais. Ainda ressalta-se que no local, devido às excessivas chuvas de maio, formou-se os atoladores chamados de borrachudos e muitas valas que hoje precisam de manutenção, ressaltando ainda o risco de acidente dos usuários no pontilhão nas proximidades da casa de Dona Sônia Seno, que já espera manutenção há mais de 5 anos devido à queda de uma das cabeceiras. Cruzeiro do Sul, 28 de outubro de 24, Isidoro José Weichenfelder. Pedido de providência. O signatário desta, no uso das atribuições do artigo 188, o Regimento Interno vem solicitar que seja encaminhado ao Senhor Prefeito pedido de providência para a execução dos seguintes serviços. Vistoria geral na iluminação pública em todas as ruas da Vila dos Verdes. Justificativa. Moradores do bairro estão há meses sem iluminação pública e isto reflete na segurança e na qualidade de vida. Além disso, os mesmos pagam imposto para ter o benefício da iluminação pública. Então, peço que restabeleçam urgentemente a luz nas ruas do local. Cruzeiro do Sul, 30 de outubro, Maísa Aparecida Sivenbor, vereadora. Vereador signatário, pedido de providência. O vereador signatário desta, no uso das atribuições, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno, vem solicitar que seja encaminhado ao Senhor Prefeito pedido de providência para a execução dos seguintes serviços. Ela repetiu? 54? (55) É a mesma. Pedido de providência. O vereador signatário desta solicita Prefeito Municipal pedido de providência para a execução dos seguintes serviços, que sejam efetuados através da Secretaria de Estradas, melhorias nas vias públicas da localidade de Boa Esperança Alta em direção ao pedágio e também em direção à RS 453, que dá acesso ao município vizinho de Mato Leitão. Justificativa. Justifica-se que tal pedido de providência, em função das más condições de trafegabilidade das referidas estradas, necessitando de patrulhamento e colocação de material. Cruzeiro do Sul, 13 de novembro de 2024, assina José André Schmidt.
Pedido de providência, número 56. Vereador signatário desta solicita ao senhor prefeito municipal pedido de providência para a execução dos seguintes serviços. Que seja feita a aplicação do produto biológico para os borrachudos nos arroios. Justificativa. Com a chegada do calor e a proliferação dos borrachudos aumenta, causando inúmeros transtornos a toda a população, impossibilitando o trabalho ao ar livre e atividades de lazer, pois causa desconforto, coceira, alergia, especialmente em crianças. Por esse motivo, vem através da solicitação encaminhar à Secretaria competente pedido para que faça a aplicação do produto biológico nos arroios do município para eliminar os borrachudos. Cruzeiro do Sul, 29 de outubro, assina Marne Trentini Ledur. Pedido de providência número 57. O vereador signatário desse vem solicitar que seja encaminhado para o senhor prefeito municipal pedido de providência para a execução dos seguintes serviços. Solicito a alocação de lixeiras no bairro Estrela do Sul. Justificativa. Justifica-se que no local só existe uma lixeira e a mesma está quebrada. Neste bairro seriam necessárias 3 unidades, pois a mesma, além de estar danificada, ainda encontra-se sempre com lixo transbordando. Cruzeiro do Sul, 28 de outubro, assina Isidoro José Weschenfelder, vereador. Pedido de informação. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, o vereador signatário desta, no uso das suas atribuições e nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, vem solicitar ao senhor prefeito municipal que informe. Em virtude do recebimento da informação referente à assinatura do aditivo contratual com a Corsan, a IGE, solicitamos divulgação dos termos completos do aditivo contratual, incluindo todas as cláusulas e condições adicionais ou modificadas. Esclarecimento sobre a realização de consultas populares e audiências públicas, conforme exigido pela Lei Nacional do Saneamento Básico e, caso negativo, justificativas para a ausência desses procedimentos. Informações sobre os mecanismos de controle social previstos no contrato e se foram implementados de acordo com as diretrizes legais. Compatibilidade do contrato com o Plano Municipal de Saneamento Básico, estabelecimento de metas para a redução de perdas na distribuição da água tratada, realização de estudos de viabilidade econômica e financeira antes da assinatura do aditivo contratual e disponibilidade desses estudos para consulta pública, regularidade do processo licitatório ou conformidade do aditivo contratual com o novo marco legal de saneamento básico, recebimento de valores a título de outorga sem processo licitatório, com esclarecimento sobre a legalidade dessas ações. Autorização por lei da prorrogação do período da concessão e apresentação de justificativas escritas e fundamentadas para essa prorrogação. Disponibilização de todas as informações relevantes e relacionadas ao aditivo contratual de forma transparente e acessível ao público, em conformidade com os princípios da administração pública. Justificativa. Nós, vereadores, signatários, vimos por meio desta apresentar um pedido de informações ao Executivo Municipal, referente ao aditivo contratual, o que consta, sendo, segundo informações, firmado entre o município de Cruzeiro do Sul e a Corsan, a EGEA, com o intuito de garantir transparência e legalidade na prestação de serviço de saneamento básico à nossa comunidade, considerando as múltiplas irregularidades suscitadas na assinatura do referido contrato aditivo contratual em outros municípios. Cruzeiro do Sul, 21 de outubro de 2024, assinam Daiane Maria e Marne Diza Trentini Ledur, vereadoras. Pedido de informação número 22. Vereador signatário dessa, no uso das atribuições, vem solicitar ao senhor prefeito municipal que informe por que não está sendo divulgada na internet a lista de espera de munícipes que aguardam por consultas com especialidades, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos médicos na rede pública municipal. Justificativa. Em 29 de julho de 2022 foi aprovado nesta Casa projeto de lei número 010/02/2022 de minha autoria,
o qual foi sancionado e publicado como Lei Municipal número 1928, de 29 de 7 de 22, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação na internet da lista de espera de munícipes que aguardam por consultas especializadas, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos médicos na rede pública municipal. É necessário que informe para esta Casa por qual motivo a administração não está cumprindo a referida lei, salientando que a divulgação tem como finalidade enfatizar e garantir a transparência, visto que toda informação pública é prioridade do cidadão e dever da administração pública. Cruzeiro do Sul, 28 de outubro, assina Maísa Aparecida Cibebor, vereadora. Passamos à leitura do projeto de lei número 310/04/2024 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 310/04/2024. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, encaminhamos o projeto de lei número 310/04/24 com o objetivo de ser autorizada a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.650.000 para o orçamento vigente no exercício 2024. Conforme consta na justificativa elaborada pelo contador do município, trata-se de ajustes de dotações, as quais serão utilizadas para repasse ao Hospital São Gabriel Arcanjo, bem como pagamento na pavimentação da estrada Professor Aloysio Romeu Siben. Ante o acima exposto, solicitamos votação favorável dos senhores vereadores. Assina João Henrique Dúlios, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Está aprovado o projeto. Passamos à leitura do projeto de lei número 313/04/2024 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cruzeiro do Sul para o exercício de 2025. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, encaminhamos o projeto de lei número 313/04, que dispõe sobre a estimativa de receita e a fixação de despesa do município para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao dispositivo da Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei compreende os orçamentos fiscal e da Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei Federal número 4.320, com a Lei Complementar 101.00, com a Lei Municipal 21.304, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2025, incluindo a consonância com os seus anexos de metas fiscais e de metas e prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei 18.10.01 de 21, de 23 de julho de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município. O projeto de lei que ora apresento visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população, estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Para viabilizar o cumprimento dessas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente está evidenciado nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento. Além disso, a elaboração desse projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do governo e a legislação vigente. Tratando-se de matéria de fundamental importância, solicitamos a colaboração dos senhores
para sua aprovação, permanecendo ao inteiro dispor de vossas senhorias para quaisquer informações e justificativas complementares que se fizerem necessárias. Ante acima exposto, solicitamos a votação favorável dos senhores vereadores. Assina João Henrique Dúlios, prefeito municipal. Coloco o projeto em discussão. Esse é somente lido. Esse é somente lido. Tem. Não vai a votação. Não. Alguém quer? Vereadora Daiane. Boa noite a todos. Algumas pequenas considerações em relação a esse projeto, porque o projeto orçamentário é um pouco difícil da gente entender. Na verdade, a execução dele não está na nossa mão, então fica difícil tu dizer como melhor colocar, né? Mas avaliando, assim, as leis orçamentárias que entraram aqui na casa, a gente não tem nenhuma mudança significativa em pastas que deveriam ter. E nós tivemos uma catástrofe aqui no nosso município, aonde, na minha opinião, nós deveríamos estar revendo algumas questões, em especial quando a gente trata de defesa civil, de habitação, e desses pontos principais que foram tão afetados pela catástrofe. E me parece que os investimentos permanecem os mesmos. O formato em que essa lei entra na casa, ela sempre me incomoda um pouco, porque ela nunca é discutido o orçamento da pasta com o secretário. Ele é sempre definido pela mesma pessoa, que geralmente é aquela pessoa que não executa os programas da secretaria. Então, isso me deixa bastante incomodada, já foram questões que eu trouxe em outros momentos. Existem programas que muitas vezes recebem uma rubrica muito pequena, e aí se começa com aquela folia de todos os anos. É projeto que entra para suplementar crédito, para tirar daqui e botar lá, onde essa organização ela já deveria previamente acontecer dentro daquilo que o secretário entende ser importante para o orçamento da pasta dele, né? Então, eu vejo assim, que existem algumas questões que deveriam ter sido, e aí, claro que para nós fica um pouco difícil, porque o nosso contador é o mesmo da prefeitura, infelizmente, né? Eu acho que a gente precisa também cortar esse cordão e ter uma contadoria da própria Câmara, porque fica difícil tu pegar esse orçamento e esmiuçar ele, quando a mesma pessoa que vai esmiuçar para ti é quem coordena o orçamento lá em cima. Fica uma coisa, ao meu entender, um pouco controversa. Mas que, de fato, a gente daqui a pouco possa estar evoluindo e talvez trazendo algumas alterações nestas pastas que foram as mais atingidas e que, de fato, nós não vimos nenhuma alteração significante, o que, de fato, hoje, nós não tivemos nenhum investimento em defesa civil e não se tem nenhuma previsão de grandes investimentos. Se der uma enchente logo no começo do ano, ou sei lá, na metade do ano, os investimentos eles vão continuar sendo os mesmos. E a gente precisa estar um pouco mais evoluído para dar um pouco melhor as respostas para as pessoas. Não dá para continuar fazendo a mesma coisa que se fazia o tempo inteiro. Então, eu acho que, nesse sentido, daqui a pouco, a gente consiga tentar ver com o Chagas algumas alterações aí, para que na próxima sessão, talvez se venha através de emendas, ou que se possa pensar a longo prazo nessas modificações. Seria isso, presidente. Mais algum vereador? O projeto de lei número 313/04 de 2024 será encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação para análise e parecer. Passamos à leitura do projeto de lei número 012 de 2024 do Poder Executivo, que autoriza Legislativo, de autoria do vereador José André Schmidt, que denomina logradouro público como Rua Afonso Pedro Trezel, a atual rua sem denominação, localizada no bairro Boa Esperança Alta. Mensagem justificativa, projeto de lei
2024. Senhora Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, ao cumprimentá-los cordialmente, apresento o projeto de lei número 12 de 2024, que denomina a atual rua sem denominação como Rua Afonso Pedro Trezel, localizada no bairro Boa Esperança Alta. Afonso Pedro Trezel, nascido em 9 de março de 1914, filho de Matias Trezel e Carolina Verland, residentes em Arroio do Meio. Faleceu em 24 de fevereiro de 1992, aos 77 anos de idade. Em 1936, casou-se com Leonora Deckmann, filha de Idalina Schmidt e Germano Deckmann, de São Bento. Desta união nasceram 12 filhos: Dagmar Maria Trezel, Ari José Trezel, Dolores Érica Trezel, Lorci Terezinha Trezel, Elmo Afonso Trezel, Marli Herminda Trezel, Seno Inácio Trezel, Ito Teobaldo Trezel, Herta Inácia Trezel, Guerra Leonora Trezel, Pedro Roni Trezel e Rosane Clair Trezel. Em 1938, Afonso e Leonora vieram para Boa Esperança Alta, ambos com 22 anos de idade, onde começaram a trabalhar no ramo do comércio, onde inicialmente fizeram sociedade com Clemente Scheidt e compraram a fábrica de cerveja e refrigerante de Otto Jun. Com o passar dos anos, compraram a parte de Clemente Scheidt e Afonso trabalhou na empresa com seus filhos, que também atuavam na agricultura. Na empresa fabricavam a cerveja marca Clara, Malzbier e o famoso gasolzão. Engarrafava vinagre, vinho e cachaça na marca Boa Esperança e Defesa. Mais tarde comercializava também a cerveja Estrela da empresa Polar e a Brahma, que vinha de Porto Alegre pela balsa. O gelo era comprado no bairro Praia e conservado com ceragem e usado para gelar as bebidas para os jogos de futebol e festas nos clubes Tamoio, São Rafael, União, Flamengo, 22 de novembro, SEB 25 de julho, entre outros. As rotas das entregas passavam por todo o distrito de Cruzeiro do Sul, bairro Conservas, Mato Leitão e parte de Venâncio Aires. No início eram feitas de carroça puxada por 3 burros. Por volta de 1955, compraram um caminhão Dodge para transportar os produtos e que também era usado para transportar os fiéis para a missa aos domingos em Santa Clara do Sul. Em 1975, Afonso passou o cargo de gerente da empresa para seu filho Ito Teobaldo Trezel, mas continuou trabalhando na empresa até 1988. Durante sua trajetória, fez parte do Conselho da Comunidade Católica de Boa Esperança por vários anos. Colaborou com várias entidades esportivas da região, fazendo parte dos quadros de associados. Fez parte da fundação da Escola São José de Boa Esperança no ano de 1960, contribuindo muito no desenvolvimento da comunidade do município de Cruzeiro do Sul. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores, aos 4 de novembro. Registre-se e publique-se. José André Schmidt, vereador. O projeto ficará retido para cumprir prazo mínimo de 14 dias, em tramitação conforme estabelecido em lei. Passamos à leitura do projeto de resolução número 003 de 2024, que antecipa a sessão ordinária no dia 20 de novembro de 2024 para o dia 18 de novembro de 2024. Mensagem justificativa do projeto de resolução. Justifica-se a antecipação da data para melhor organização dos trabalhos desta Casa Legislativa, tendo em vista que dia 20 de novembro foi declarado feriado nacional, através da Lei 14.759, de 21 de dezembro de 2023, a qual tem como objetivo a celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, bem como pelo fato do dia 22 ser feriado municipal, o qual comemora o aniversário de emancipação político-administrativa do município de Cruzeiro do Sul. Contamos com a apreciação e votação favoráveis dos nobres edis. Assina Vanessa de Jesus, presidente da Câmara de Vereadores, Maísa Aparecida Silvenborg, vice-presidente, Demetrios Carol Lorenzini, primeiro secretário, e Gustavo Henrique Richter, segundo secretário. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação.
Está aprovado o projeto. Passamos à leitura da indicação número 60 de 2024, de autoria do vereador José Isidoro Beschenfelder. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal do Cruzeiro do Sul, o vereador signatário desta, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 187 do Regimento Interno, vem indicar ao Executivo Municipal que proceda com a instalação de iluminação pública na rua Olício da Silva Lacerda, bairro Gluckostalk. Justificativa. É uma reivindicação dos moradores locais que pagam taxa de iluminação pública, porém ela não existe. A instalação é de suma importância devido à insegurança dos moradores. Cruzeiro do Sul, 14 de outubro, assina Isidoro José Weichenfelder. Coloco a indicação em discussão. Coloco a indicação em votação. Está aprovada a indicação. Passamos à leitura da indicação número 62 de 2024, de autoria da vereadora Maísa Aparecida Siebenborg. A vereadora signatária dessa vem indicar ao Executivo Municipal que proceda com a canalização na Travessa Silvestre Aloysio Siebenborg. Justificativa. É uma solicitação dos moradores que enfrentam problemas com o escoamento da água na referida rua. Cruzeiro do Sul, 28 de outubro de 2024. Assina Maísa Aparecida Siebenborg, vereadora. Coloco a indicação em discussão. Coloco a indicação em votação. Está aprovada a indicação. Passamos à leitura da indicação número 63 de 2024, de autoria do vereador José Isidoro Beschenfelder. Então, o vereador signatário desta vem indicar ao Executivo Municipal que instale lombada eletrônica na rua Albino Fleck, nas imediações com a rua Silvestre Aloysio Siebenborg. Justifica-se pelo alto fluxo de veículos, especialmente caminhões, os quais excedem os limites de velocidade, causando riscos iminentes de acidentes e atropelamento de pedestres. Cruzeiro do Sul, 28 de outubro de 2024, assinam José Isidoro José Weichenfelder e Daiane Maria. coloco a indicação em discussão. Vereador Isidoro. Olá, boa noite. Esse pedido a gente veio, eu e a colega Daiane já trouxemos de uma forma diferente para casa já há mais tempo, né? E a sugestão de lombadas eletrônicas nesse momento é antigamente num formato de elevadas. Na questão de gerar segurança para as pessoas que ali residem, que transitam, todos aqui conhecem o local e realmente é um local de passagem de muitos caminhões e há muita velocidade que acontece desses veículos que passam lá. Moradores locais já nos cobraram da seguinte forma: assim que perdermos alguma vida, alguma coisa será feita. Então, nessa sugestão então de zelar pela segurança, a gente traz num formato diferente esse pedido aí, para que, quem sabe, a gente possa sanar esse problema que realmente é importante para os moradores locais e usuários. Senhor presidente, obrigado. Coloco a indicação em votação. Está aprovada a indicação.
Passamos à leitura da indicação número 64 de 2024, de autoria da vereadora Daiane Maria. A vereadora signatária desta, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 188, vem indicar ao Executivo Municipal que envie projeto de lei isentando o IPTU dos atingidos pelas cheias e das pessoas que perderam suas residências na catástrofe de maio. Justificativa. O IPTU é imposto que incide sobre as propriedades construídas no meio urbano, ou seja, o IPTU é um imposto que é cobrado de construções, tanto casas quanto prédios, comércios, feitas nas cidades. Ressalta-se que inúmeras moradias foram arrancadas pela catástrofe ocorrida em nossa cidade, sendo urgente e necessária a isenção de sua cobrança. Cruzeiro do Sul, 21 de outubro, assinam Daiane Maria e Marne Edisa Trentini Ledur, vereadoras. Coloco a indicação em discussão. Vereadora Daiane. Bom, nós estamos nos aproximando do final do ano, né? Momento em que sempre entra aqui na casa a questão dos ajustes dos impostos. Nós já tivemos diversos municípios que, diante do ocorrido, isentaram, né, os seus munícipes em relação à questão do IPTU. E, infelizmente, a nossa cidade não teve nenhum trabalho nesse formato. E, conversando com algumas pessoas, a gente não vê também como vai ser esse movimento. E as pessoas têm nos cobrado muito, né? Porque eu fico imaginando quem não tem mais sua casa receber um carnezinho lá para pagar o IPTU do próximo ano. É um negócio que não tem coerência. Então, a gente entrou com esse pedido para que seja analisado, né? Para que realmente, quando entrar os ajustes dos impostos, que sempre entram no mês de dezembro, já se saiba como isso vai ser feito, que aquelas pessoas que não tiveram as casas arrancadas, somente as suas residências atingidas, também tenham um olhar especial nesse sentido, porque nós precisamos entender que as coisas mudaram, né? Esse olhar social da administração, ele precisa ocorrer. Em conversa com o contador aqui, ele coloca que talvez o impacto dessa isenção ou dessa redução ele não seria tão grande no orçamento, e acredito que o município possa se organizar nesse sentido para suprir de outro formato a questão desse valor que vai deixar de entrar. Porque é inimaginável que a gente entre em 2025 fazendo com que as pessoas paguem imposto sobre aquilo que não tem mais, ou sobre as suas casas danificadas, ou sobre qualquer outra questão que tenha sido atingida pelas cheias. Então, a gente deixa aqui essa indicação ao governo para que realmente seja, como não foi olhado até agora realmente para essas pessoas, e está todo mundo lá todo mês pagando seu imposto, não tiveram a sua isenção, para que daqui para frente eles consigam realmente serem contemplados num formato, num olhar diferenciado. Seria isso, presidente. Marne. Deu certo? Tá. Boa noite a todos. Presidente, colegas vereadores, servidores, quem nos assiste aqui. Não está ligando. Boa noite a todos. Presidente, colegas vereadores, quem nos assiste presencialmente e via Facebook, servidores da casa também. Complementando o que a colega falou em relação a esta indicação do IPTU. É agora o momento de fazer alguma coisa em relação a isso. Depois que começar o ano IPTU de 2025, ele já vai estar resolvido e não tem muito o que fazer. A gente sabe que ali na virada do ano vem vários impostos e como o contador nos apresentou esses dias, que talvez no caixa da prefeitura não seria um grande impacto as pessoas que não pagariam o IPTU, mas no bolso de cada um com certeza vai impactar bastante.
porque tem muita gente que está com o seu molho de chave da casa dentro da bolsa, que olha praticamente todo dia, mas não tem nem mais a sua casa para voltar e vão pagar um IPTU de uma coisa que nem existe mais. Então fica algo um pouco contraditório e eu acredito que tenha que se rever isso e analisar a situação, porque muita gente foi atingida de uma maneira integral, totalmente atingido, outros parcial, mas que precisa ser feito algo em relação a isso, porque o IPTU é um dos impostos que mais impactam no orçamento da família, né? Então, que se tenha um olhar sensível em relação a isso quando for se falar no assunto IPTU para o ano de 2025. Seria isso, presidente. Muito obrigada. Vereador Gustavo. Boa noite a todos. Se não me falha a memória, e me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que no final de 2023, né, essa casa já debateu esse assunto para aquelas pessoas, aquelas famílias que foram atingidas em setembro e novembro de 2023. E nenhuma ação foi tomada. Então, nós tivemos uma catástrofe ali no mês de maio, já estamos finalizando o ano, e a gente não vê nenhuma movimentação da administração municipal em relação a isso. Então, como a colega da disse, inimaginável, eu não vejo lógica nenhuma, né? Uma pessoa que não tem residência pagar IPTU. Não vejo lógica nenhuma nisso. E não tenho dúvida que nós, vereadores, vamos ter que debater com a administração esse assunto e essa situação, porque é algo surreal para essas famílias aí ter que estar pagando o IPTU de uma moradia que nem existe mais. Então, acho que cabe a nós aqui debatermos esse assunto e fazermos algo em prol dessas famílias e dessas pessoas que, mais do que nunca, aí, necessitam de ajuda e não de cobrança. Coloco a indicação em votação. Está aprovada a indicação. Passamos à leitura da indicação número 65 de 2024, de autoria da vereadora Maísa Aparecida Sibembor. A vereadora signatária desta vem indicar ao Executivo Municipal que disponibilize no site oficial da Prefeitura de Cruzeiro do Sul informações sobre como serão as cobranças de IPTU nos imóveis que se localizam nas áreas de arraste e nas áreas que foram atingidas pelas enchentes. Justificativa: disponibilizar informações aos municípios que estão indecisos e pede uma posição da administração. Cruzeiro do Sul, 4 de novembro de 2024. Assina Maísa Aparecida Sibembor. Coloco a indicação em discussão. Coloco a indicação em votação. Está aprovada a indicação. Passamos à leitura do requerimento número 14 de 2024, de autoria da vereadora Maísa Aparecida Sibembor. A vereadora signatária dessa vem requerer que seja enviado ofício ao Daier de Lajeado e também uma cópia para a mesma entidade em Porto Alegre, questionando se o trajeto conhecido como demanda na RS 130 entre Bonfim e São Miguel vai ficar como está atualmente, sem proteção e com o trânsito de apenas um veículo por vez. Que seja questionado também se estão fazendo estudo para implantar o sistema de galerias para a passagem da água no local, bem como o nome do fiscal que está acompanhando a referida obra. Justificativa:
populares do local estão muito preocupados com esse trajeto, pois é visível os riscos de acidentes em virtude do estreitamento e falta de proteção no local. Cruzeiro do Sul, 28 de outubro de 2024, assina Maísa Aparecida Siebenborn, vereadora. A autora tem comentários? Vou fazer na tribuna. Obrigada, presidente. Coloco o requerimento em votação. Está aprovado o requerimento. Passamos a um intervalo de 5 minutos. No retorno dos trabalhos, o secretário municipal de Estradas em exercício, bem como os senhores vereadores, farão seus pronunciamentos na tribuna.
Convido o secretário de Obras, Paulo Antônio do Nascimento, para fazer o uso da tribuna. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de participar dessa sessão, dessa casa. Obrigado. E fazer parte dessa tribuna aí, que eu acho que é um lugar muito importante, aonde é decidido o futuro do município. Então, eu espero que eu possa colaborar com a casa aí, dando explicações sobre a secretaria em questionamento. Vereadores Isidoro, tem perguntas? Boa noite, senhor. Boa noite, boa noite, secretário. Seja bem-vindo à casa. Pois bem, primeiramente quero te desejar sucesso nessa nova função. A gente sabe que tu estás há uma semana em frente à secretaria. Da mesma forma, quero deixar os parabéns do teu empenho durante as catástrofes. A gente sabe que tu foi muito empenhado. E também a gente espera e vai cobrar que isso aconteça na secretaria pertinente neste momento. Pois bem, secretário, durante os 4 anos a gente vem enfrentando inúmeras cobranças da população em relação a vários problemas na cidade. Um dos principais são, então, as questões das estradas, e as enchentes vieram para piorar ainda mais a situação. Tá? Então, eu vou inicialmente fazer algumas perguntas em relação à questão estrutural. Tá? A pergunta inicial seriam as máquinas que nós temos em funcionamento, as que não estão em funcionamento. Saberia me responder como é que está essa situação aí? Quantas motoniveladoras, quantas radioescavadeiras, caminhões em funcionamento? O total e depois no que estão em funcionamento. Como todos sabem, eu assumi faz 8 dias a Secretaria de Estradas devido à saída do Sérgio Luiz Bax, o tio. E aí eu queria pedir para casa um certo tempo, no sentido 10, 15 dias, para mim poder me aprofundar da situação, porque até o momento eu não tenho muito a declarar, porque não fiz parte dessa secretaria que seria Estradas, que era comandada pelo Sérgio Luiz Bax, o tio, e o vice-prefeito Monga. Então, como eu assumi recentemente essa secretaria, eu não consigo dar muitas explicações a respeito disso. Então, queria pedir para casa, para os colegas, os vereadores aí, para que me desse uns dias para que eu possa voltar a essa casa com respostas concretas sobre a secretaria, que hoje eu não consigo fazer isso, até porque eu não me aprofundei no assunto. Então, a gente não consegue falar muito de uma situação que a gente não exerce, tá? Porque todo mundo sabe aí que a minha secretaria é obras, a pasta que eu respondo e assino. Então, eu não consigo falar muito a respeito de uma secretaria onde eu não exerci. Pois bem, muito bem, secretário. Entendo da mesma forma, né? Mas então a gente vai vou passar algumas perguntas que eu tenho. Quem sabe a gente pode sentar novamente e voltar a esta casa para que a gente possa então ter as respostas. Sobre a questão das pontes, tá? Então, é uma pergunta que eu vou deixar, já que faz parte dos trajetos, dos roteiros, né? Nós temos as pontes entre Sampaio e Linha Nova, tá? Já deixo essa pergunta, como está o andamento, existe alguma programação de serem refeitas, tá? No mês passado, aliás, no mês de setembro, o projeto 29604-2024 veio a essa casa para aquisição, para aprovação de um financiamento de 2,75 milhões para aquisição de uma área para retirada de material brita.
Você tem alguma ciência no momento se esse local vai entrar em funcionamento este ano, se nós temos condições de extrair e beneficiar o material para que possamos utilizar em nossas estradas e como está sendo feito neste momento? De onde vem o material? Se está sendo adquirido? De onde está sendo adquirido? Como eu falei, Isidoro, eu não me aprofundei, na verdade, sobre o assunto ainda, porque são muito pouco tempo, na verdade, e como a minha atenção estava toda voltada para a Secretaria de Obras, que é a minha pasta, eu não me aprofundei no assunto das estradas. Então, não consigo te responder 100% Tranquilo. de certeza. Ok. A gente vai, então, ir passando, eu acho que é importante a gente vai passando, e a gente pode até passar uma lista das perguntas para que você volte à casa, então. Exatamente. Dando sequência, secretário, até faz parte, acho, de repente, da pasta anterior, ou está assumindo 3 pastas no momento que a gente está sabendo. Tem alguns bairros que a gente observa que não está tendo uma evolução. Por exemplo, bairros verdes. O pessoal está caminhando no asfalto, não está caminhando nas calçadas, porque as calçadas estão por barro, estão por lodo ainda. O porquê que não está acontecendo? Porque nós passamos meio ano já da última cheia, né? Então, o porquê do não andamento da sequência desses locais? Porque lá tem pessoas que estão morando, muitas dessas pessoas até perderam seus veículos e precisam transitar, né? Ou até daqui um pouco, eu não sei o porquê não aconteceu, talvez a sugestão que eu deixo, que a gente priorize essas situações, porque lá tem gente que mora também, né, secretário? Não sei se teria alguma explanação em relação a isso. A gente vai também aqui para os outros bairros, a gente vê que tem lugares que ainda tem areia, terra dentro das ruas, né? Qual é que é a tua ideia, a tua projeção, então, daqui um pouco, como tu está assumindo agora, o que tu pretende fazer, então, ou como é que tu vai cobrar isso junto à administração para que o serviço aconteça? A gente tem pensado muito em fazer tudo isso, no sentido de limpezas, roçadas, conserto de buracos e etc, etc. A gente, em frente às secretarias hoje, tanto obras quanto agricultura e estradas, tem uma precariedade grande de maquinário. Tá? Para isso tudo, para essa limpeza acontecer, a gente precisa ter maquinários, é o que hoje a gente não tem. Tá? Nenhuma, a gente está com 2 retas para 3 secretarias. Todo mundo sabe que se morre um animal lá na 22, tem que deslocar uma reta daqui para enterrar esse animal. Agora vai começar o tempo das silagens, tá? Que isso quer dizer da pasta da agricultura, e nós não temos máquinas para atender a demanda que vai acontecer. Se hoje a gente tem que recolher esterco, digamos, de um produtor, um aviário, a gente não consegue porque a precariedade de caminhões e máquinas. Então, eu mais do que nunca eu torço para que isso se restabeleça o mais breve possível na questão do maquinário para a gente concluir as limpezas, principalmente desses bairros citados aí, que a gente sabe a importância muito grande das calçadas limpas pelo acesso das pessoas, idas e vindas. Hoje não está acontecendo devido à precariedade de máquinas e caminhões, que todas as secretarias não disponibilizam disso. Isso é uma coisa que muita gente já sabe. E eu espero ansioso que eu esteja um maquinário aí para que eu consiga fazer um bom trabalho e atender a demanda da população. Aproveitando o gancho, então, senhor secretário, entre o final do mês de junho e o início do mês de agosto, vieram 2 projetos a nossa casa, foram aprovados, inclusive, que somam a quantia de 1,8 milhões para a reestruturação das ruas e recolhimento de lixo, exatamente para isso, tá? Então, não sei se é de ciência do senhor, secretário, e que talvez você, então, nos traga futuramente onde é que foi investido, ou se foi investido, se está sendo investido, porque a gente consegue fazer um bom trabalho com 1,8 milhões, né? E esse investimento, o que deu para entender ali, como nós estávamos com deficiência de maquinário, seria investido em terceirização de máquinas, caminhões, para que isso fosse reestruturado, a questão das vias, a questão das limpezas, tanto de calçados, a questão do recolhimento do lixo, que a gente enfrenta o problema há 4 anos, o senhor mesmo agora há pouco falou que está faltando mais umas 100 lixeiras, né?
Então, é outra pergunta que eu faço, que foram 1,8 milhões. O senhor tinha ciência desse valor aí? Ou existe valor disponível ainda? Não precisa responder agora, o senhor não está sabendo então, mas deixo essa pergunta então, onde é que foi investido, quanto deste valor e quanto que nós temos ainda para investir, tá? Da minha parte, seria isso. Ainda para finalizar, falaste agora nos agricultores. Eu tenho recebido muitas reclamações que os agricultores têm buscado junto à administração ajuda para retomar seus acessos, restabelecer suas propriedades e não estão conseguindo, tá? Seria outra pergunta que eu vou deixar. Como será feito daqui para frente, então, na tua gestão, né? O que tu pretendes fazer, como vai ser feito, se vai ter máquina, não vai ter, então, se vão terceirizar, como é que vai ser feito? Seria isso. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. Algum vereador fazer perguntas ou deixa por escrito para que ele venha na próxima sessão, então, tipo, ele venha e 15 dias, secretário? Sempre que eu for convocado, eu estarei aqui. Você pode ter certeza. A gente, como eu sempre falo, eu amo o meu município e farei o melhor em todas as situações para que as coisas aconteçam o mais breve possível. De qualquer forma, secretário, a gente quer dizer que essa casa aqui, ela é o elo de ligação entre as pessoas e a administração municipal. E a gente realmente recebeu durante os 4 anos muitas demandas, muitas reclamações. A gente vem, principalmente quem mora no interior aqui, Celso na última sessão explanou muito bem, o colega André também, os colegas no geral, em suma. E essa expansão que a gente faz, a gente não vem numa forma de indagar uma provocação, mas sim achar uma solução, porque a gente tem hoje um dos principais compromissos dentro das caminhadas eleitorais são as cobranças em relação às estradas e os acessos, né? A gente vê que tem algumas pavimentações acontecendo. Agora há pouco a gente falou aí nos bastidores também em bairros que a gente pode pavimentar, ou lugares que precisa. Isso realmente é um futuro necessário, mas não está acontecendo, né? E realmente a questão das estradas do jeito que está não tem mais condições. A gente está sendo cobrado e a gente precisa expor, né? E a gente quer construir junto, senhor secretário. Deixo bem claro isso aí. Não é uma indagação pessoal em relação à administração. A gente quer construir e quer resolver os problemas. Tá bom? Obrigado. Então, eu vou também falar boa noite a todos. Secretário Paulo, eu já vi em várias tribunas te elogiando, porque essas 3 cheias que nós tivemos desde o ano passado para cá, eu venho sempre vendo o seu empenho. Tu foi um secretário que pagou o seu salário. Porque eu vi em várias tribunas aqui dizendo que alguns secretários não mereciam ganhar o salário que ganham, porque não fazem nada. Tomara que agora a próxima administração coloque secretários que trabalham para o nosso município, porque tem uns nessa administração que só estão ali para ganhar salários. Então, venho aqui, Paulo, dizer parabéns, tá? Obrigado. Eu sei que eu te vi muitas vezes aí, ó, de domingo a domingo, trabalhando para nós, tentando fazer o que tu podia. Tu não tem maquinários, tu é mandado. Então, o povo de Cruzeiro só tem a agradecer ao teu trabalho. Obrigado. E te digo assim de novo, tu pagou o teu salário, então tu pôde fazer para o município o que tu tinha de máquina, o que tu tinha de pessoas. Que nem eu sempre digo, Deus não agrada a todo mundo. Tu pôde fazer o que tu pôde fazer com o maquinário, o que tu tinha em mãos, e tu fez muito por nós, tá? Obrigada e obrigada. Pela ordem do sorteio realizado pela assessora jurídica anteriormente, convido a vereadora Maísa para fazer o uso da tribuna.
Quero saudar a nossa presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa e as pessoas que estão aqui nos prestigiando, 3 futuros vereadores na gestão agora do ano que vem, o suplente de vereador, o nosso secretário de estradas, obrigada, e as pessoas que estão em casa nos assistindo. Eu apresentei nesta casa a indicação para que a administração municipal proceda com canalização na rua Travessa Silvestre Siebenborn, hoje denominada também Adão Lenha, tem agora um nome próprio, no bairro Glucostark. Esta é uma solicitação de moradores que sofrem com problema de escoamento de águas. Alguns moradores já vieram na prefeitura solicitar providências, pois é necessário que se resolva esse problema, até por questão de saúde, pois a água correndo a céu aberto é terrível, além de dar péssima aparência à rua e também se tornar um criador de mosquitos. E temos o dever de proteger a nossa população sempre. Outro pedido que eu fiz foi um pedido de providência para que seja feita uma vistoria em todas as ruas na Vila Zuirtes quanto à iluminação pública nessas vias. Há meses os munícipes estão sem iluminação, lamentavelmente. Este é um problema que deve ser resolvido com a máxima urgência, pois todos nós pagamos tarifa de iluminação pública. Então, é nosso direito termos esse benefício em nossas ruas, inclusive para termos mais segurança. A tarifa está sendo cobrada, então temos que ter o benefício. Temos que ter retorno dessa taxa que nos é cobrada mensalmente. Solicitei o envio de requerimento para o DAER de Lajeado, com cópia para Porto Alegre, onde é requerido que, se o trajeto, conhecido como demanda, entre a localidade de Bonfim e São Miguel, vai ficar como está atualmente, ou seja, sem proteção alguma e com trânsito de apenas um veículo por vez, de tão estreito que está. No mesmo é solicitado se está sendo feito estudo para se implantar neste local galerias para a passagem da água. Outra solicitação feita no requerimento é que seja informado qual o nome do fiscal que está acompanhando a referida obra. Este requerimento é necessário, pois munícipes estão muito preocupados com o visível risco de acidentes que o trajeto apresenta. Temos que nos precaver, temos que evitar acidentes, temos que ter segurança em nossas estradas. Fiz uma indicação para que a administração disponibilize no site da prefeitura informações como serão as cobranças de IPTU nos imóveis que se localizam nas áreas de arraste e nas áreas que foram atingidas pelas enchentes. Essa indicação é para que os munícipes possam tirar dúvidas. Como vai ser feita a cobrança? Se vai ser isentada? Se vai permanecer igual? Se vai ser dado desconto? Enfim, o site da prefeitura tem um papel importante no dia a dia do município, que é o de informar. E como nossos munícipes estão com muitas dúvidas, acredito que a administração pode e deve postar essas informações para que nossa população fique bem informada quanto à cobrança do IPTU. Eu fiz um pedido de informação para que a administração municipal informe por que o site da Prefeitura de Cruzeiro não está divulgando
a lista de espera de munícipes que aguardam por consultas com especialidades, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos médicos na rede pública municipal. Em 29 de julho de 2022, foi aprovado nesta Casa o projeto de lei 010/02 de 2022, de minha autoria, que foi transformada em lei número 1928/02 de 2022, onde a administração municipal deve divulgar no site eletrônico oficial do município a lista de espera por consultas, exames e cirurgias, por meio eletrônico e acesso público irrestrito. A divulgação tem como finalidade enfatizar e garantir a transparência, visto que toda a informação pública é de prioridade do cidadão e dever da administração pública. Então, é necessário que a administração informe para esta Casa o porquê de não estar cumprindo com a Lei 1928. Uma preocupação minha há anos é com a fila de cirurgias eletivas. Tanto que diversas vezes solicitei que a administração fizesse mutirão, ou seja, fizesse convênios, para que nossos munícipes fossem atendidos e fizessem as cirurgias eletivas, com isso tivessem mais qualidade de vida. Continuo com este olhar preocupado quanto à saúde de nossos munícipes, pois saúde é nossa primeira necessidade. Saúde é o que desejamos, é o que buscamos sempre. Então, hoje, venho com muita alegria informar a nossa comunidade de Cruzeiro do Sul que vamos receber uma verba de R$100 mil do nosso deputado do PDT, aqui de Venâncio, bem pertinho, médico e deputado estadual Ayrton Arcos. Verba esta para ser utilizado em cirurgias eletivas. Acho até que eu vou conseguir ler o ofício que o deputado mandou para a nossa administração. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar retorno sobre emenda parlamentar solicitada pelo PDT, através da vereadora Maísa Sibimborn. Desde já, saliento o encaminhamento de R$100 mil de custeio para auxiliar nas despesas com cirurgias eletivas no município de Cruzeiro do Sul, em emendas parlamentares. Então, fiquei muito feliz de ser atendida e tenho certeza que a nossa população também deve estar. Esta verba provavelmente estará disponível no primeiro quadrimestre de 2025. Então, esta é uma ótima notícia, que tenho grande prazer em anunciar e dizer que tenham a certeza que estamos juntos, pois o que mais quero é ver nossos munícipes com saúde, felizes e com satisfação de falar: eu me sinto muito bem aqui em Cruzeiro do Sul. Eu amo ser cruzeirense. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Convido a vereadora Daiane Maria para fazer o uso da tribuna. Saúdo a presidente Vanessa, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, os nossos colaboradores aqui da casa, as pessoas que hoje aqui estão, os futuros vereadores de Cruzeiro do Sul, nosso secretário de Obras e agora Estradas e Agricultura também, suplente de vereador, e as pessoas que nos acompanham de casa. Quero falar um pouquinho sobre o meu pedido de informação em relação ao contrato da Corsan.
Existe um movimento a nível de Estado por conta dessa privatização que aconteceu e dessa assinatura desse aditivo contratual, em que em algumas cidades ela já acabou dando problema em virtude de que as regras básicas não foram seguidas. E pensando nisso, pensando na transparência, na legalidade e no nosso papel enquanto vereador, que é de fiscalizador dos contratos da administração municipal, foi que a Marne e eu solicitamos, então, uma cópia desse aditivo e de todos os procedimentos que foram feitos em relação a ele, se foram ou não feitos, né, Marne? Para que a gente possa estar fazendo uma análise mais profunda. Em Rosário do Sul, esse contrato já foi cancelado, ele deu problema, a Câmara de Vereadores fez um movimento, porque ele apresentou diversas irregularidades. Eu sei que outros municípios aqui do Vale do Taquari também estão trabalhando em cima disso, e eu acredito que a gente precisa garantir que essa situação ela tenha ocorrido da forma legal, para que a nossa população ali na frente não pague um preço muito alto por uma irregularidade que talvez tenha acontecido ou não. Então, o intuito do pedido de informação ele vem de encontro a essas questões que a gente já tem comprovado que em outros municípios já deram problema. Dizer que no início de outubro nós estivemos no DENIT em Porto Alegre. Existe um movimento aqui do Vale de diversas lideranças, tanto do Legislativo, do Executivo, empresários, por conta da situação em que o Vale do Taquari hoje vive, e nós aqui de Cruzeiro do Sul também somos afetados diretamente. A catástrofe de maio, ela nos trouxe grandes problemas, e um deles fala sobre a nossa mobilidade. E de encontro a isso, e no dia 29/10, nós estivemos numa reunião em Porto Alegre com o vice-governador, o secretário Juvir e com o secretário Hernani, porque foi apresentado para eles, então, a situação de nós termos a construção de uma nova ponte sobre o rio Taquari, tanto que liga Lajeado à Estrela, quanto que liga Arroio do Meio a Colinas, e pensando futuramente algo que possa estar ligando também o nosso município à Estrela ou algum outro município. Um caso que a vereadora Vanessa e eu já, inclusive em 2021, levamos para o ministro Onix para que essa situação fosse avaliada. Além disso, existe um outro projeto do anel viário, que se tenha uma rota alternativa, porque hoje existem números de que na BR-386 passam 27,5 mil veículos Lajeado Estrela diariamente, e Arroio do Meio e Lajeado são 23 mil veículos por dia. Hoje, 50% do estado trafega nas nossas rotas, transitando com produtos que compõem a cadeia de consumo brasileira e internacional. O Vale do Taquari hoje é o local em que escoa a produção de praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. E nós tivemos aí grandes prejuízos com a ponte de Arroio do Meio e Lajeado, que acabou caindo, e foi confirmado pelo vice-governador que até dezembro ela vai estar pronta, num outro formato, com 5 metros acima do que ela foi anteriormente construída. E a gente espera que esse movimento que hoje vem sendo feito pelas diversas lideranças, tanto do público quanto do privado, ela dê resultados. O anel viário, então, para que a gente tenha um escoamento de produção por outras rotas alternativas, porque hoje nós estarmos à mercê somente das que a gente tem. Hoje a gente vê a situação em que o Vale e o nosso município se encontram. Quantas pessoas que daqui de Cruzeiro trabalham em Estrela e hoje precisam sair no mínimo 1 hora antes para conseguir chegar no serviço no horário certo. Então, o Poder Legislativo também precisa debater e pensar isso,
e ajudar a construir novas soluções. Esse também é o nosso papel. E a gente vem tentando fazer isso aí junto num movimento que vem acontecendo aqui no Vale do Taquari, participando de diversas reuniões e encontros, e quem sabe nós teremos resultados positivos futuramente. E na oportunidade eu aproveitei para falar um pouco sobre a nossa RS 130, a parte que liga nosso município aos bairros de Bonfim, São Miguel e aos outros municípios vizinhos, e lá determinado já pelo vice-governador que existe um novo traçado sendo feito, que está no Comitê Científico do Estado, e eu acredito que seja de suma importância nós aqui, enquanto representantes do Poder Legislativo e os próximos representantes, que a gente se reúna e participe dessa construção, porque ninguém melhor do que nós para saber qual a rota alternativa talvez mais interessante que possa se ter. Nós conhecemos a nossa cidade, nós conhecemos os nossos bairros, e as pessoas que moram lá também precisam ser ouvidas. A gente sabe que o Estado não vai investir na estrada que hoje está posta por conta de todos os danos que tiveram, e que vai ser um investimento que provavelmente tivermos uma nova cheia e ele vai ser todo levado realmente por água abaixo. Mas a gente precisa estar atento de que o Estado não pode decidir sozinho qual é o novo traçado da RS 130. Nós precisamos participar dessa construção. Então, eu já deixo aqui esse convite para que a gente possa estar aqui, esta Câmara, se reunindo e pensando e participando efetivamente dessa nova construção, desse novo traçado. E, na mesma oportunidade, acabei pleiteando também uma demanda que se faz de extrema necessidade, que essa parte, então, que é hoje um dos únicos alternativas quase que a gente tem, porque quem está indo a Lajeado pela beira do rio certamente consegue presenciar a dificuldade que está de transitar. Então, nós temos a 130 que liga Cruzeiro a Lajeado e que também está com diversos problemas de manutenção. Então, o secretário Juvir se colocou à disposição, queria entrar em contato com a equipe daqui para que essa manutenção fosse feita. E a gente também vai ficar atento para fazer essa cobrança, porque a quantidade de acidentes e de manutenção que tem dado nos veículos de quem ali transita é algo que precisa ser revisto, e as pessoas não podem pagar esse preço, que é o Estado que precisa estar investindo. Dizer também que o gabinete do nosso deputado estadual Vilmar Zanquim, de igual forma aí que alguns colegas também conseguiram recurso aqui para o nosso município, também vai estar disponibilizando R$100 mil, que nós indicamos que seja colocado no nosso hospital. E conversando com a equipe do hospital e entendendo uma necessidade que existe hoje de se equipar os quartos que lá se tem, para que eles estejam num formato, como a gente sempre fala assim, apto, para que as pessoas que lá estão consigam, tanto quem está internado quanto quem está acompanhando, consiga ter boas condições. Então, a ideia, né, Marne, é que a gente consiga proporcionar isso através dessa emenda, através da compra de sofás, de poltronas adequadas, porque só quem fica junto com alguém que lá está internado sabe a importância de se ter um lugar para que se possa passar uma boa noite de sono. E falar um pouquinho, então, sobre a questão do IPTU. Eu só quero dizer novamente que a nossa bancada aqui do MDB espera que em dezembro, quando vier o projeto que esteja falando sobre a cobrança dos impostos, ele venha já redondinho, com as indicações que a gente faz hoje de que a isenção e aquele reparo que tenha de diminuição do imposto para as pessoas que foram atingidas pelas cheias, eles sejam contemplados com isso. Seria isso, presidente. Uma boa noite a todos. Convido o vereador Isidoro para fazer o uso da tribuna.
saudar a presidente da mesa, Vanessa, colegas vereadores, colegas da casa, novos colegas da casa, vereador suplente Márcio, futuros vereadores eleitos, Arley Obermann, Arley Kronbauer, Júlio Scherer. Também reiterar o agradecimento ao secretário de Estradas aqui presente e que nos trouxe algumas respostas junto aos colegas vereadores. Queria iniciar agradecendo uma emenda estadual que nos foi trazida essa semana pela assessora da deputada estadual Silvana Covatti, a Mary Schmidt, no valor de R$100 mil que serão destinados à cidade, para a saúde da cidade. Então, a gente deixa o agradecimento, porque realmente a gente já fala há mais tempo, é importante a gente ter os elos com os nossos deputados, a gente poder cobrar, né? Porque são melhorias que a gente pode trazer para a cidade, são valores que a gente consegue investir, conforme a colega agora há pouco mesmo falou. A gente se empenhou bastante em relação a emendas. Recentemente eu mencionei que a gente conseguiu um valor para a aquisição de um elevador para o Hospital de Cruzeiro. A gente indicou que fosse dessa forma, não necessariamente precisaria ser dessa forma, mas é uma coisa que Cruzeiro precisava ser um elevador, não tinha, né? As colegas comentou agora há pouco de ter uma poltrona decente, né? Eu particularmente tenho acompanhado a saúde de familiares há quase 10 anos, às vezes durante um dia, 2 dias sentado ao lado de uma pessoa que tem necessidade, e a gente sofre, em vez de ficar acompanhando, ajudando, a gente está sofrendo do lado da pessoa também, né? Então, a gente que está correndo, buscando as emendas, a gente tem que vir aqui agradecer, porque são muito importantes. Hoje eu tive, como de costume faço, indo num bar. Hoje eu estive no bar Estrela do Sul. E eu sempre olho onde é que são os lugares mais esquecidos, os lugares que mais precisam de atenção na cidade. Sempre muito se falou, assim, São Miguel Lopes, Esteiro, Arroio Grande, colega André, Sampaio, 25, mas este em específico que mencionei há pouco, então, que é o Estrela do Sul, gente, é capoeira dentro das estradas, são valetas fundas assim no meio da rua. Tem a questão das lixeiras, que existem algumas particularidades, secretário, a gente escutou agora há pouco você falando, mas a gente, como legislador, como já mencionei antes, somos o elo de ligação entre as pessoas e a administração. Então a gente precisa entender uma forma, precisa entender os anseios, necessidades, precisamos achar uma forma de resolver os problemas, mas aquele bairro lá realmente é um bairro que precisa de atenção, ele está esquecido, e não é de agora. Então, já de antemão, vou pedir ao colega, secretário de Estado de São Paulo, que se puderes ir junto, o senhor já conhece o local lá, que a gente realmente dê um pontapé inicial naquele lugar lá. Essa foi a minha visita do dia, né? Semana passada eu estive, então, a São Miguel, Lotes e Maravalha, e lá também a gente tem alguns problemas, algumas coisas já evoluíram, né? As estradas foram trabalhadas, então a gente também vem, também de uma forma, agradecer quando é feito. Eu trouxe o pedido à casa, uma indicação de número 060 nessa noite, que é para que seja feita a instalação de iluminação pública na rua Olício da Silva Lacerda, no bairro Gulcostark. É uma travessa que tem logo atrás do parque de máquinas ali. Isto. Realmente é uma escuridão, e o interessante é que todo mês se paga a taxa de iluminação. Como se paga a taxa de recolhimento de lixo, muitas vezes não tem nenhuma lixeira na frente
ou perto da sua residência. Então, o pedido que eu trago aqui é um anseio, um pedido da comunidade, né? Dando sequência, da mesma forma que estive visitando Maravalha e o Estrela do Sul, estive no Jauó semana passada. André, 4 anos, André, Pontilhão da Sônia. Eu vou fazer um relato que lá passam muitas pessoas, e lá passa um ônibus que transportam os nossos filhos, que são alunos que vão para o colégio. Se acontecer alguma coisa lá, André, tu sabe quem vai ser o primeiro que vai ser acionado, né? O vereador da localidade, ou o vereador que vai lá também. Então, está na hora da gente entender as prioridades, a gente precisa investir, a gente precisa trabalhar esses locais. Da mesma forma, André, eu trouxe em forma do pedido da questão da manutenção daquele local. Eu sempre digo que quando a gente fala de estradas, a gente às vezes traz uma situação local, porque as pessoas nos cobram. Aí diz, o vereador não faz nada, o vereador não vem aqui, mas não resolve nada. Mas a gente está trazendo as demandas, a gente está pedindo, a gente está indicando, né? Porém o serviço precisa acontecer. A gente sabe que as secretarias precisam ter contrapartida, precisa ter o material, precisa de maquinário. Sim, a gente entende, a gente sabe que hoje nós não estamos mais aptos para atender às necessidades do povo. A gente está hoje com um colega aqui que está atendendo 3 passes. Não precisamos de 3 secretários, se não tem estrutura para trabalhar, não adianta. A gente precisa dar estrutura para os nossos secretários. Então, isso já fica um recado para a próxima administração, diferente. Eu já digo na rua, não faço partidarismo, eu vou trabalhar para o povo. Então, a gente precisa pegar e precisa resolver as coisas, a gente tem que começar a pensar, se reestruturar. Pois bem, também trouxe a casa um pedido, eu acho que até repetitivo. Até no momento, eu e a colega Daiane fomos acionados de forma simultânea por um morador que nos indagou de forma bem acentuosa a questão da segurança no bairro Costarque, que é aqui na descida na Cruzada do Morro, que é na rua Albino Fleck, eu acho que é isso, né? Gente, lá é muito carro estacionado, tem comércio, tem uma autoelétrica ali assim, tem igreja, tem mercado, e é uma rota de muita movimentação de veículos, né? Se você parar no dia, assim, isso passa 70, 80 caminhões, é uma coisa impressionante, né? E a gente pediu a instalação de elevadas. Eu já reitero a questão, não gosto de quebrar mola, Cruzeiro do Sul é campeã, né, de tanto que tem. Então uma elevada um pouquinho mais sutil, mais elegante, serve para fazer uma passarela, digamos, uma faixa de segurança também, e vai resolver o problema. Mas como não aconteceu durante 4 anos, eu trouxe de uma forma diferente. Então eu e a colega trouxemos, eu não sei a sistemática para a instalação de uma lombada eletrônica, mas seria uma nova sugestão. Por que a gente não elimina esses quebra-molas e vamos começar a fazer um sistema de lombada eletrônica? Se as pessoas não pegarem e não forem educadas, elas vão pagar no bolso. Quando pagam do bolso, eles começam a respeitar. Muitas vezes é assim que funciona. Ainda aproveitando, eu quero deixar os parabéns para as colegas que trouxeram a casa o pedido em relação aos IPTU. A gente sabe que começa o ano, é conta daqui, conta de lá, e a gente começa a pensar como é que vai pagar, como é que vai fazer. Agora vamos colocar no lugar dessas pessoas que não tem mais o seu teto, não tem mais local onde reside, e as contas estão vindo ainda. Aí vem um decreto que diz que eles não podem mais construir, que não pode voltar nas suas casas que estão mais ou menos, mas o imposto vai vir.
aí as pessoas existem. Então, acho que, eu digo, quando a gente tem uma Câmara seleta de pessoas que realmente estão dedicadas pensando na comunidade, ou umas pessoas pensam numa coisa, pensam outra, a gente vai chegar no denominador. Então, a gente deixa os parabéns e também da mesma forma que vocês indagam esse pedido, eu também compactuo e espero que a gente tenha um retorno positivo, que essas pessoas realmente tenham respaldo, porque elas já perderam muito, inclusive a dignidade. Então, acho que não cabe mais cobrar IPTU dessas pessoas aí. Por hoje seria isso. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. A próxima sessão ordinária será no dia 18 de novembro, às 18h30. Conforme o artigo 42, inciso 2º, letra O, convoco os senhores vereadores a se fazerem presentes na próxima sessão. Estão todos convidados a nos acompanhar presencialmente e pela transmissão ao vivo pelo Facebook. Boa noite a todos.